Olá, meu amigo, minha amiga, companheiros de reflexões de todos os dias. Hoje, quinta-feira, e nós estamos de volta aqui com a sua página VOTI, V-O-O-T-I, no YouTube, né? Então eu peço de antemão que você se inscreva, venha com a gente, faça seus comentários. Aliás, peço também que você assista esse nosso comentário até o final, né? Reflita comigo até o final, porque nós vamos falar hoje sobre democracia, a força da democracia e a importância dela em nossas vidas, tá? E é muito interessante que você assista até o final. E no final, dê seu parecer, se é positivo, se concordou, se não concorda, faça seu comentário por escrito, inscreva-se em nossa página VOTI, V-O-O-T-I. Assista até o fim. Gente, sobre a pandemia, eu não vou me demorar muito, só alertar mais uma vez que é fundamental que você se cuide. Cuide da sua saúde, da sua vida, de todos com quem você convive. Respeite a vida. E acredite, a pandemia está aí, está matando muita gente. Em que pese algumas autoridades parecem negar, menosprezar essa força que vem matando a população brasileira. Essa pandemia. Gente, eu sou professor de geografia, tá aqui o livro de geografia, né? Sou da área de humanas, então eu fico à vontade e eu ensino isso na sala de aula para os meus alunos, eu discuto isso com meus alunos. Então, é importante que eu venha aqui também conversar um pouco a respeito sobre essa questão da democracia e refletir sobre isso, né? O que significa a democracia em nossas vidas? É uma conquista do povo brasileiro. Alguns anos atrás não era assim, não. Não era, não. Nós vivíamos uma época de ditadura em nosso país. Mas vamos lá. Você, de repente, ouvir um senador da República querer defender colega que está preso porque estava insuflando a população, insuflando por meios da mídia social aqui, né? Facebook, falando sobre fechamento do STF, Supremo Tribunal, da Justiça, fechamento do Congresso, defendendo o AI-5, como eu disse, um ato institucional que aconteceu durante a ditadura militar, acabando com os direitos do cidadão. O cidadão não pode nem se manifestar, o artista não pode pintar, não pode declamar, não pode cantar aquilo que ele pensa. Não pode. Isso é ditadura, é imposição. É quando você não tem direito à sua própria liberdade de expressão. Muito bem, isso é ditadura. E nós já vivemos uma época dessa, 20 anos, de 64 a 1984. Eu vivi essa experiência. Muito bem. Nos dias atuais, você vê senador da República falar isso, deputado federal, você vê inclusive, por incrível que pareça, o próprio presidente da República, o Jair Messias, dizer que é a favor disso, que de repente pode sim, com um jipe e um cabo, né? O filho dele se pronunciou assim, e ele também pensa assim, já se manifestou e deixou a entender que apoia, já foi a algumas manifestações com cartazes, com faixas de invasão e de fechamento do STF, do Congresso Nacional. Então, de ameaças reais ao sistema democrático, que o sistema democrático tem que ter, sim, as suas representações, tem que ter um poder judiciário, o poder legislativo, que é o Congresso Nacional, e o poder executivo, que são a presidência, né, o poder executivo, os governos, o governo federal, governos estaduais, os municipais, enfim, é toda a estrutura democrática que existe no Brasil. Muito bem. Qual é o papel do Exército em tudo isso? Só manter a soberania nacional, ou seja, defender de ameaças externas, né? Não é fazer política nem de participar da vida política, não. Nem poder moderador, o Exército não tem esse poder. Não é essa a missão constitucional do Exército, é defender as fronteiras, invasões, né? Defender o Brasil na questão da soberania, manter a soberania nacional. Somente isso, não é de se meter na política. Política é uma outra coisa. Muito bem. Mas, de repente, tem uma vertente da população que quer, assim, a volta dos militares, uma intervenção militar e, consequentemente, a volta à ditadura.
É legítimo que eles defendam isso, mas de que forma? De forma democrática. Eles podem até querer fechar o Congresso, mas não podem de forma alguma se manifestar publicamente, principalmente se for uma autoridade. Por quê? Porque isso é antidemocrático, sabe? O que é a democracia? A democracia é a oportunidade de debater as diferenças. São diferenças ideológicas, políticas, não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro ali, eu sou mais ou menos, né? Não importa. O que importa é que na democracia você tem o direito de se expressar nos meios de comunicação dos mais diversos, como esse aqui que eu estou fazendo. Se não fosse a democracia, eu não poderia estar fazendo isso aqui. E você não poderia estar acessando e ouvindo e opinando, se manifestando também. Não poderia. A ditadura não permite isso. É importante que você saiba. Só na democracia você pode conviver com as diferenças, debater as diferenças, discutir, refletir. Pois é. Tá? Encontrar o consenso aí é a arte da política. A política que vai discutir, olha, cede aqui, cede acolá, vamos discutir um consenso para que possamos caminhar. Essa é a arte da política. Nós fazemos isso, tem política sim. No Congresso se faz isso. Mas vendeu isso aqui, aqui, cedeu acolá, negociou aqui, negociou um pouco para lá, outro pouco para cá. Isso é chegar num consenso para poder definir, para poder caminhar, para fazer as legislações. Então, dissenso e consenso só existem na democracia. Ou seja, você discordar ou concordar na democracia. Na ditadura não existe. Na ditadura só existe a opinião de o ditador. Isso é fascismo. Fascismo. Ou seja, a ditadura. O fascismo só prevalece a opinião de uma pessoa ou de um grupo dominante. Isso é a ditadura. É o fascismo. Nós queremos o fascismo em nossa sociedade, para o Brasil. Nós defendemos esse fascismo onde prevalece a imposição de ou de um pequeno grupo sobre toda a população que deve ouvir e ficar e obedecer calada. É isso que nós queremos? Foi essa a conquista dos anos de 1985 com a redemocratização do país, quando acabou a ditadura militar, quando nós pudemos eleger presidente, governadores, prefeitos, podemos ter uma retomada de discussão em todos os parâmetros, ou seja, podemos discutir o que quisermos, aonde quisermos, com quem quisermos. Podemos ter opinião de sermos comunistas, socialistas, defender essa tese de que temos que ser mais socialistas, sem ter medo de ir para a cadeia, sem ter medo de ser expulsos do país, sem ter medo de sermos mortos. Isso é democracia. Se você é de direita, se você é de esquerda, se você... não importa, você tem que ter... E eu defendo isso. Eu, democrata que sou, defendo o direito intransigente das diferenças, das divergências terem oportunidade de se manifestar, de se expressar. Todos. Qualquer que seja a opinião tem que ser colocada na mesa, tem que ser debatida, refletida. É isso que a gente prega aqui no canal, né? A reflexão. E a reflexão, diferença de ideias opostas, tudo isso é importante. E a gente tem, sim, que levar em consideração as diferenças de ideias. E só no regime democrático é que nós temos essa oportunidade. Na ditadura não existe essa oportunidade. E aí você pega deputado pregando isso, fecha o Congresso. Vai fechar o Congresso e quem que vai determinar, vai julgar se as leis, o que é justo, o que não é justo? Fecha o Congresso Nacional, o STF, fecha o Congresso, quem é que vai fazer as leis? Vai decidir, discutir politicamente os caminhos? Vai concentrar todo esse poder de julgar as leis, de fazer as leis na mão de um poder só?
na mão de uma pessoa ou de um grupo. Eles é que vão decidir, como era na época da ditadura militar. O exército definia, decidia. Quem se opusesse, quem se manifestasse contrário, era preso, mandado embora ou até morto. É isso que a gente quer para a nossa vida? É isso que o jovem brasileiro quer? O jovem, esse rapaz novo que está querendo, né, criar asas, voar, vão cortar suas asas. Querem cortar suas asas. Você não vai poder pensar nem voar. Você vai só obedecer. Que na ditadura só se obedece. Se você pensar diferente, você corre riscos de vida. Não pode voar. Não pode. Então, vamos refletir. Ao invés de fechar o STF, o Supremo Tribunal, tem lá ladrão, bandido, tem lá político corrupto. Muito bem. Se tem STF lá, e nós precisamos do STF, precisamos do Poder Judiciário, vamos mudar a lei. Vamos pensar em leis que façam com que as pessoas que chegam ao STF, aliás, não só ao STF, ao STJ, né? Ministros do STF, do STJ, a PGR, Procuradoria-Geral da República, e outras procuradorias, né? Do Estado, do município, tribunais de conta, que são indicados, não sejam mais. É só modificar a lei. Vamos fazer os projetos de lei que discutam isso, sejam debatidos no Congresso pelos deputados e senadores, para mudar a forma de escolha. Não tem que presidente apontar, não tem que deputados estaduais apontar Tribunal de Contas, desembargador, ministro, não. Que chegue através de concurso, que chegue através de uma eleição dos seus pares, que o melhor chegue até lá e que não seja atrelado politicamente, ideologicamente a partido A, B, C, a pessoas. Não. E aí sim nós vamos ter uma justiça mais justa. Um Tribunal de Contas que julgue com justiça, sem tendências. Aí sim. Pelo menos isso, gente. Tá? Em vez de invadir e fechar o Congresso, em vez de invadir e fechar o STF, vamos pensar em leis que façam com que se restabeleça a confiança no Supremo Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, na PGR, Ministério Público, que nós temos que acreditar no Ministério Público, né? Temos que acreditar. Nós temos que ter também confiança nos nossos representantes no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, senadores. Temos que restabelecer isso aí. E podemos fazer isso. Com inteligência. Agora, regredir no tempo e voltar à ditadura militar vai ser a solução? Cortar nossas asas, as asas dos jovens de poder pensar, debater, refletir, opinar, participar da vida do seu país e deixar que outros tomem decisões por nós, como por exemplo era na ditadura dos militares, é a melhor solução? É o que queremos? Questão de reflexão, de refletir de verdade o que queremos para o nosso país, para o nosso povo brasileiro. Eu defendo a democracia e abaixo o fascismo. Não quero fascismo, não quero ditadura, não quero concentração de poder na mão de uma pessoa ou de um grupo só. Eu quero que a população participe. Democracia participativa. A população ativa em tudo que lhe diz respeito. Afinal de contas, quem mantém tudo isso é o povo. O povo é que paga, através de impostos, do general ao ministro do Supremo, ao presidente da República, aos deputados e senadores, ao prefeito da cidade. Tudo é pago com dinheiro do povo. Nada mais justo de que quem paga, pelo menos poder opinar. Concordam comigo? Então, se não for assim, que se manifestem. Você só vai ter o direito de se manifestar graças à democracia, tá? Dê um like aí, positivo ou negativo, faça seu comentário, inscreva-se, reflita. Democracia ou ditadura? Fecha o STF ou se faz leis para melhorar o STF e melhorar a nossa vida? Reflita comigo. Um abraço.